Tem quantos capítulos? O João 10, ele tem 42 capítulos. Ai, ai, ai. Versículo? Qual que é o É 12? versículo, na verdade. Versículo, desculpa. Ah, desculpa. É que a gente acabou de entender, você sabe, né? Ele está escrito em japonês. Versículo 4. Viu? Ah, O 12, o que diz? o mercenário que não é pastor. E o 13? E o 13? O 13 diz, o mercenário foge. E o 14? O 14, eu sou o bom pastor. Então até aí. Do 1 até aí, vamos ler? Eu quero, se alguém tiver texto diferente, eu quero que leia, tá? Parece que todo mundo só traz corrigida agora, Não, né? minha atualizada. Eu Vou mudei. proibir vocês de entrar com a corrigida aqui, se for todo mundo. Trouxe uma atualizada para mim. Isso, é bom, uma atualizada, uma contemporânea não acha mais, né? É relíquia, você não tem uma lá? Eu tenho, acho que a da... Eu vi qual que é a contemporânea. A Traga. A Thompson, A Thompson não é contemporânea. Traga uma para nós da contemporânea para deixar aqui, é melhor do que a eu Viva. acho que a Thompson é contemporânea, hein? Acho que não, hein? Não, ela... Hã? A contemporânea já virou relíquia. A Thompson é atualizada. Tá bom, vamos lá. Se quiser, cada um pode ler um versículo, tá? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas... Oi? Não, é do 1. Do 1 ao 14. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas abre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. 4. E depois de conduzir para fora todas as impertências que caem diante delas, e elas o seguem e reconhecem. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, não vai e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário pode e ao mercenário. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas eu sou conhecido. Já passou o versículo que diz todos que vieram antes de mim? Não. Eu estava querendo esse, mas não. Não? Todos sim, passou eu aí. Todos quando vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouvirão. Vou te dar um beijo depois, viu, tia? Diego, muito obrigado. Põe aqui, faz favor. Só para ele. Esses irmãos também, ó. Bem, tá bom. Vocês conhecem esse versículo? Quem é que lê para mim? Veio para matar, roubar e destruir. Onde é que está escrito? O ladrão, está escrito aqui. Nem no Alcorão. Vocês sabiam que esse versículo não existe, que Jesus nunca chamou o diabo de ladrão? E isso é pregado com veemência. Faz-se mensagem em cima disso. Quem são os ladrões? Versículo 8. Todos quantos Lê o vieram antes de versículo, mim irmão. são ladrões e salteadores. Hã? Todos quantos vieram antes de mim. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aí o 10 e o 10. Vai o 10. O ladrão vem somente para roubar, matar. Não, deixa ele ler lá, e deixa ele destruir. ler lá, deixa ele ler. Vai, lê. Tá diferente a tua, não? Mas não diz o diabo, uma dessa diz o diabo lá e
Aí o que Jesus fala nos 12, 13? Mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas Roberto, vamos fazer o seguinte: 11, 12, 13 e 14. Mas aí o senhor lê e para para a gente comentar. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse versículo é clássico, né? Todo mundo conhece. O 12. O mercenário que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Quem seria o mercenário? Quem seria o mercenário, irmãos? Vamos lá, irmãos, em coro, senão eu vou embora. Pastor, o senhor. Quem que é o diabo nessa figura aí? Pastor. Não, quem que é o diabo? É o mercenário. Não, É o pastor. o mercenário é o pastor. Quem que é o diabo na figura? Ladrão. Não, Jesus nunca chamou Satanás de ladrão. Não podemos acusar ele disso, porque você não sabe se ele rouba ou não rouba. Ele engana, é diferente de roubar. Ah, o Satanás é inocente. O lobo. Não é inocente, não estou dizendo isso. O lobo. O que o pastor faz? O pastor mercenário, o que faz? Abandona as ovelhas Quando e ele foge. vê o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. O lobo é a figura do diabo. O ladrão, mercenário, é a figura do pastor. Mercenário porque ele quer din-din. Negócio. Esse versículo, eu trouxe muitos, eu vou trazer na apostila, a gente vai comentar, mas esse é um deles. Jesus nunca chamou o diabo de ladrão, Ele chamou de mentiroso, né? de mentiroso, de adversário, Pai da mentira. de pai da mentira, de acusador. O que Jesus disse? Vigiai, porque eu virei sobre vós como um... Jesus virá como um ladrão para o arrebatamento. Então veja, esses são os problemas das interpretações que dão doutrinas que se seguem e que infelizmente é falsa. E que quando ela fica só dentro de um grupo, tudo bem, mas ela às vezes embasa a criação de doutrinas que não salva. Eu separei mais ou menos umas 10, não, acho que umas 15, uns 15 textos que a interpretação, por ser errada, é grave. Aqui tudo bem, porque o diabo a gente costuma acusá-lo de tudo, mas a Bíblia não diz que o diabo é ladrão. Ela não afirma isso. Ele disse que para Jesus que tudo que é dele, né, dessa terra, ele vai roubar o que se é dele? Então não chama de ladrão. E desse Mas certo. chama de endemoniado. Mas é diferente, né? Lá no 19, 20, 21. Mas é diferente lá, porque ali, por que aconteceu isso? Eu ponho a culpa no diabo, mas Jesus está chamando aqui os pastores de ladrão. Os pastores mercenários é que são os ladrões. Aí é um jeitinho de tirar das minhas costas e pôr na costa do diabo, porque todo mundo acreditou, né? E todo mundo acredita. Quem é que vai dizer que ele não é? 2 Pedro 3,10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Você vai ter vários exemplos na Bíblia de ladrão. Aquele ladrão que derruba a água da casa, da caixa, do reservatório, e o ladrão, como se roubar, se tiver um filho ladrão, se do negócio da lei. E depois no Novo Testamento é mais relacionado ao ladrão como a vinda do Senhor, e ele que virá como um ladrão. Apocalipse 3,3: lembra-te, pois, de que tenho recebido e ouvido, e guarda. Arrepende-se, não viajares, virei sobre ti como um ladrão. Mas veja só trouxe isso, vocês não é para defender o diabo, como insinuou o nosso amigo Amisael ali, mas é para dizer que é muito fácil de pôr doutrina em cima disso. Olha, existe um versículo na Bíblia polêmico que a maioria dos que leem não entende, porque ele faz uma mistura de preposição. Mas como ninguém não está nem aí com a língua portuguesa, ninguém se pergunta e também prega errado. A fé vem pelo ouvir e Ouvir a palavra. não, senhor. A fé vem pelo
Ouvir. Romanos 10, será que é 17? Me ajuda aí, porque eu tenho a cabeça má, hein? Romanos 10. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação. Você pegou, não, pela palavra você de Deus. você já destruiu o segredo. Você foi pegar logo uma atualizada, deixa os irmãos na corrigida. Mas calma, mas ela é sempre para uma surpresa, meu irmão. Alguém lê a corrigida aí, o Natal quer me derrubar. 10, 17, é Natal 10, 17? 10, 17. O Natal quer me derrubar, não é possível. Vamos lá. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas. Essa também não ajuda, meu Roberto. Eu quero a corrigida. Logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Olha só o que está dizendo a língua portuguesa. Logo a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela, não é a palavra, é pela palavra. São preposições diferentes. A preposição a, na verdade não é uma preposição, é um artigo. E ouvir a palavra, não é isso que o apóstolo do Gentil está dizendo. Ele está dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. É uma contração ali de um artigo com uma preposição, por intermédio de, através de, e assim por diante. E ele me dá uma teologia errada, porque se eu digo assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quer dizer que o homem ouve e resolve. Lê a sequência do texto. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Esse é um outro versículo que comprova que o evangelho no tempo de Jesus foi pregado a toda criatura. Guarda esse versículo aí. Nós temos Colossenses 2, onde Paulo afirma isso, e está dizendo ali Paulo de novo. Ele está falando dos judeus que ouviram o evangelho e não deram crédito. Eu acho que ele até fala no começo, disse o profeta Isaías, quem ouviu a nossa pregação? Acho que está aí nesse texto. Então, se o ouvir do homem fizesse o milagre, os judeus teriam crido. Não é o ouvir do homem, é a transformação da palavra. É por isso que diz, ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir não, todo mundo prega a palavra, mas não é isso que está escrito. E o ouvir pela palavra, é a palavra que vai trabalhar nesse coração e fazer a fé crescer. Como? Entendendo a palavra. Na língua portuguesa, escutar significa escutar no geral, e ouvir significa escutar com compreensão. Por que Apocalipse diz, quem tem ouvido, ouça, e não quem tem ouvido, escute? Daria no mesmo, não daria? Quem tem ouvido, escute. Não, quem tem ouvido, ouça. O que é ouvir? Perceber, consultar e praticar. É só assim que a genuína fé cresce. Outro tipo de fé, ouvindo a palavra, cresce por sentimento. Não cresce por convicção e raciocínio. Por sentimento, emoção, que é o que cria crentes que não são bem crentes. Isso é muito grave, irmãos. Nós estamos falando uma pincelada. Isso é uma das causas do crescimento que nós temos de um evangelho desajustado. Primeiro você descobre que Jesus não disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Os ladrões são os pastores mercenários. Mas é fácil tirar das costas da gente e jogar nas costas do diabo. Esse outro versículo, veja só, eu acho interessante pelo seguinte: não fica engraçado, você que fala português, quando você diz, o ouvir e a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Pela não é igual à palavra, irmãos, é diferente. Tinha que ter, mas puxa, mas não é isso que está dizendo. Tem que observar quando ler.
porque não é isso que está dizendo. Se pelo menos estivesse escrito errado, alguém traduziu errado, escreveu, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, passaria. Mas não está escrito assim, está dizendo, e ouvir pela palavra. Esse ouvir não é o querer do homem, é o buscar. A salvação, a fé, o conhecimento é um processo que vai... Por isso Jesus diz, o meu povo sofre porque não conhece. Tem tudo a ver, na verdade, quando você examina. Mas eu preparei mais versículos, né? Mas só para dar uma pinceladinha, porque nós vamos entrar ali no comentário do Na Moral, e eu preciso pôr alguns comentários para você. Agora, escreve ali para mim, Charles, faz o favor. O ditado, quem não tem cão... Escreve bonitinho, hein? Então nós vamos ter que reprovar. Quem não tem cão não caça. Isso que era o certo. Não tem o quê? Quem não tem cão, caça. Você não sabe desse ditado mineiro. Caça só com a espingarda. Ah, é lá em Minas é com queijo, né? Quem não tem cão, caça com queijo. Caça com a espingarda, né? Não, com espingarda não pode, é pecado. Esse é um dito popular. Esse é um dito popular que está escrito errado. Aí você dá uma justificativa a mais para as pessoas repetirem. Mas na verdade a mesma coisa que aconteceu com os dois textos bíblicos que nós lemos, a pessoa repete sem refletir. A palavra de Deus tem que ser lida e tentado entender o que esse camarada está querendo falar comigo aqui. Se está meio enviesado na tua língua, vai com calma. Talvez a preguiça de procurar um dicionário, porque não tem muito. Você sabe que os grandes escritores, qual é o segredo dos grandes escritores? É o dicionário. O Machadinho dizia, eu não sei escrever sem dicionário. Tanto é que para ler uma obra dele você precisa de um dicionário. Porque ele enfeitava mesmo, mas pelo menos sabia do que estava falando. Aqui a culpa é meia culpa porque está escrito. Mas vamos refletir. Quem não tem cão, caça com gato. Você já pensou na impossibilidade de se caçar com um gato? O gato caça, mas não com você. Sozinho. Caça o passarinho na gaiola. É a mesma coisa que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus no texto não fala, ele diz que é o pastor mercenário. O diabo é enganador, como é que é? Enganador, que mais? Acusador, que mais? Pai da mentira. Pai da mentira e adversário, né? A serpente, o dragão. Tem mais alguma coisa feia? Mas não o ladrão. A Bíblia não chama de ladrão, ela chama de ladrão naquele texto os pastores mercenários. Veja só, como é que você vai caçar com um gato? Mas aí, será que não está no sentido? Você vira, você não tem cão? Não. Caça com gato. É um ditado, pastor. Não, mas não pode ter ditado sem sentido. Tem um país de casa aí, que tem um ratinho, um rato, que ele procura a mina. Mas é diferente. E ele acha a mina. É diferente. Porque o peso do ratinho não detona a mina, mas bota um gato. E põe o cachorro. Então, Nenhum dos dois serve. então mas aí é que tá, mas temos que ir atrás da questão. Então essa questão é essa. Não é essa. Não é essa. Esse aqui não tem cão, caça com Aqui tem um erro de língua portuguesa. A mesma coisa do diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem não tem cão, caça como o gato. Como é que o gato caça? Sozinho. Se você não tem cão, você vai à caça sozinho. Ou leva uma espingarda, como diz. Não. A outra questão, quem tem boca vai a Roma. Por que vai a Roma? Por que não a Alemanha, a Inglaterra, até o Brasil poderia ser, né? Eu sou o José de Mas é que aqui nós estamos no Brasil. Não, mas quem usa o ditado somos nós. Nós poderíamos ir para a Alemanha, ao Japão, né, irmão? Tão bonito lá, né? Quem tem boca vai ao mundo.
Poderia ser. Por que a Roma? Também tem um errinho. Vai qualquer lugar, né? Quando foi proferido esse provérbio, foi proferido politicamente. E os políticos, contrário à oposição, queriam uma reação do povo. Então passou-se a frase: quem tem boca, vaia. Uhul! É assim que vaia? Não, né? Vaia Roma. Não, assim acho que não é vaiar, assim é dar. Como é que vaia? É assim. Quem tem boca, vaia Roma. Ou seja, quem tem boca se pronuncia contra, não aceita tudo o que ela diz, como a igreja deveria fazer em alguns casos, né? E assim são vários, irmão, não são só esses. Outra coisa que você veja só, é questão de refletir. O Charles não fica quieto, parece que tem bicho carpinteiro. Onde é que existe esse bicho carpinteiro? O que é esse bicho carpinteiro que eu nunca descobri? Se o senhor achar, me fala que eu preciso fazer um... Pois é. Cara, Sabe como é que é o ditado verdadeiro? O Charles não fica quieto, parece que tem bicho no corpo inteiro. E o povo fez carpinteiro. Mas é mineiro. Uai, Agora vamos mexer com o mineiro de uma vez. Você já viu falar, né, que o olho do mineiro é o maior olho do mundo. Porque cabe um trem dentro. Cai um trem aqui só para que tire esse trem. Esse trem também é coisa de mineiro, né? Em língua portuguesa é tarém. Ele deixou lá curtinho e fez um trem. Mas esse não é um erro, só que você fica pensando, né? Um trem, tudo bem. Mas aqui eu tenho erro. Tarém significa o que mesmo? Tarém é uma coisa sem importância, uma coisa qualquer. Então, da mesma forma como a gente... Porque nós temos que aprender a ser filósofos, irmão. O Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Aquilo ali é uma ordem, o verbo está no imperativo, pronunciado por alguém que se diz ser alguma coisa. Isso funciona? Ou precisa? O que precisa para funcionar isso? Você tem que aprender a ser crítico. Tudo que te falarem é mesmo, então vamos conferir. Isso Paulo elogiou. Paulo foi lá em Tessalônica, falou, eles bateram um palma e Paulinho, você tá. Aí Paulo foi lá para Bereia e disse: espera lá, vamos ver se esse negócio está certo, né? Você não falou mentira? Não, está certo mesmo. Aí Paulo diz: os de Bereia eram mais nobres do que o de Tessalônica, porque averiguavam se aquilo que pregávamos era isso mesmo. Principalmente hoje, irmão, nós temos que fazer isso. Senão o barco fura. E você fica dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir, quando a Bíblia não diz isso. É um juízo teu. Teologicamente, por fé é uma coisa, é diferente. Até a maneira de você se comportar diante de situações demoníacas, ela precisa seguir padrões bíblicos. É o nome de Jesus, não é o sangue de Jesus, não é o óleo. Não proferir tantas condenações, porque nem, como é que diz o texto? Nem o anjo Miguel ousou proferir o quê? Condenação contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Por que hoje precisa tomar cuidado? Porque isso vai dando ênfase a doutrinas, a confusões, e mais confusões, e mais confusões, e mais confusões. Tem um debate reprovado do Silas Malafaia, onde o cidadão manda ele calar a boca. Diz: cale a boca, Silas Malafaia. Isso é uma coisa grave, porque ele é um pregador do Evangelho, defende o Evangelho. De ontem para cá, o pessoal do Twitter, do Facebook, estão dizendo: não, eu não represento os evangélicos, esse homem não representa. Tem outros que dizem: Silas Malafaia, você é demais, Deus usou a tua boca, você é um mito, cara. Logo ele vai
Ser canonizado. Então muitos gostaram, muitos não gostaram, só que infelizmente, irmãos, eu peguei, porque você não pode perder uma oportunidade dessa para ver o que ele dizia, porque eu sei que os comentários vêm a favor e vêm contra, né? Mas ele não fez uma defesa evangélica bíblica, ele não fez. Ele defendeu os pastores. E os crentes aplaudiram isso. Nós não estamos lá, nós estamos lá para defender a palavra. Esse primeiro que ele fez, ele disse o seguinte: primeiro ele disse, foi a briga com os gays. Ele disse que gay é antinatural, é doença e é um mal contra a sociedade. Ele falou 3 besteiras. Porque homossexualidade não é doença, não é contra, não faz mal para a sociedade e não é uma monstruosidade, antinatural. Como é que eu faço para chegar a essa conclusão? O que é natural? Tudo que é da natureza. Uma definição universal. Porém, a natureza está em decadência. Por causa do... Então, pecar é o que do homem? É natural, não é antinatural. Seja ele o pecado que for. Tanto é antinatural, digamos, por causa da moral, homem sair com homem, como o casado trair a mulher. É adultério do mesmo jeito. Então essa condição do homem de pecar contra Deus, ela é natural. Saia ele com mulher, saia ele com homem, saia ele, infelizmente, os pedófilos, como saia ele com os animais. Tem os zoófilos também, né? A zoofilia. Mas é natural do homem decaído. Tem um hino muito antigo, eu não lembro mais, que diz que a vida no mundo é cruel e o homem sem Deus é um réu. Esta é a condição do homem. De maneira que eu não posso dizer que isso é antinatural. Eu não posso dizer que é doença porque a ciência não comprova. Isso precisa ser comprovado. Eu não posso dizer que faz mal para a sociedade porque não faz. Eu não vejo... Existe sociedade, numa grande parte, a maioria é gay e ela caminha no bem. Se for um casal de homossexual que respeite a Constituição do país, não vai fazer mal para a sociedade. Eu não posso afirmar isso. Então o que acontece? Acontece que as pessoas não distinguem o que a ciência chama de juízo universal. Sistemático, normativo, regulador. Os mandamentos bíblicos são juízos universais normativos. Agredir a mãe, o pai, o seu irmão, qualquer um que seja, serve para o mundo todo. É contra o evangelho no mundo todo. Mas não é porque está escrito que eu posso dizer que isso é uma doença, que isso é isso, que isso é aquilo, que isso é aquilo outro. Então, o que eles teriam que fazer? Teriam que dizer lá na Constituição, não sei se não dizem por vergonha, ou porque acham que o argumento é fraco, que ser homossexual não é doença, não é agressão à sociedade, nem é monstruosidade, é pecado. E quem tiver uma vida dessa, vai para o inferno se morrer assim. Seja homem com homem, mulher com mulher, traição, seja o que for. Adultério é pecado, não é doença. Você não pode dizer que é sem vergonhice, porque você também não está livre disso. Você é um ser humano, mas é pecado. Se você cometer, você está pecando. E o pecado vai te condenar. Mas eles não distinguem isso. Eles fazem essa bagunça toda e acabam sujando o nome da igreja, porque é a igreja que fica em jogo. Bem, no debate do Silas Malafaia, eu vou passar para vocês, mas não hoje por causa do tempo. Eu tenho aqui, são os 5 vídeos, a gente com o tempo veio e comentar. Só um resumozinho. No debate foi apresentado o padre Jorjão, um baianão, o Silas Malafaia, o chefe dos ateus, Sotomayor, Daniel Sotomayor, e o
pai de santo umbandista que era Hilton, não é mais o nome dele. E foi, como diz o ditado, tudo elaborado. Todo mundo falou, o padre disse, quando ele falou começou a guerra, quando ele falou, o Silas Malafaia falou 2 mentiras e caiu numa cilada. Só que eu acho que ele não vai cumprir com o que prometeu, mas caiu. Mas ele falou 2 coisas que não são verdades. Primeiro, quando ele disse que, 2 não, acho que 3, quando foi dito que os evangélicos estão crescendo, que em 2050 a maior parte, ou daqui 20 anos, não sei, vai ser evangélico, aí ele falou para o padre: o que o senhor acha? O padre, sem argumento, falou: olha, as igrejas evangélicas cresceram, os católicos passaram para a igreja evangélica, e eu prefiro que eles sejam antes uns bons cristãos que uns maus católicos. O Silas riu. Não tenho o que dizer. Aí ele falou para o Daniel, não, falou para o Silas Malafaia. O Silas Malafaia falou: eu não me importo com o crescimento da igreja, se ela for a maior, porque dando uma de bom, porque nós ensinamos as nossas crianças na escola, não sei o que tem, um monte de coisa. Aí, antes de tocar nesse assunto, ele disse assim, porque o de lá falou que a Umbanda é descriminalizada, porque demonizam tudo, que dizem que tem demônio, que expulsa demônio dos pais de santo. Aí sabe que o Silas teve a coragem de dizer: não, mas isso não é verdade, porque isso não faz parte da igreja, porque nós ensinamos nossas crianças, nós temos escola dominical, e não é na igreja, a igreja não ensina isso. É a igreja sim, como é que não? É na igreja que a gente aprende que quem é espírita está possesso, incorpora o demônio, o diabo, que você tem que repreender o demônio da vida dele. Como é que não é? Dá um nome. Claro que é a igreja que faz isso. Agora, se a igreja faz um culto de libertação, se a igreja ensina, não vai ensinar para as crianças? Lógico que vai ensinar. Não pegue bala no dia de Cosme e Damião porque está em macumbada. Quando o pai de santo fez o convite para o senhor... Pois é, mas deixa para o final. Você também gosta de estragar o negócio, né? Claro que é a igreja que ensina esses valores contrários. Como que não? Como é que esse menininho aqui, vai aprender que aquela criança que no Cosme e Damião bate a cabeça, passa no congá e gira e vela e pólvora, não está endemoniado? Porque a igreja, os pais ensinaram, senão ele não vai saber. Então ele falou uma coisa que não é verdade, ele defendeu uma mentira, e por essas mentiras que ele deveria dizer: olha, a questão é o seguinte, nós temos textos bíblicos, nós temos algumas experiências bíblicas, nós temos algumas experiências na prática em que manifestações desse tipo se revoltam contra a palavra, e ele deveria defender como demônio, mas ele não quer queimar o filme, porque o negócio dele é política, ele quer crescer. Mas o povo não diz que ele abafou coisa nenhuma, falou só bobagem. É marketing, não tem outra coisa. E quando o ateu falou lá Pois é, eu vou chegar lá. Aí o ateu perguntou para o ateu. Aí o ateu disse: eu não me preocupo com o crescimento da igreja, porque evangélico sempre teve. O que é novidade é a teologia da prosperidade, que de uns 20 anos para cá vem oferecendo no evangelho troca de bens materiais, pega as pessoas menos contempladas, que tem menos dinheiro, que sofre, e diz que vai ter um carro, vai ter isso, vai ter aquilo. O Silas Malafaia, ele ficou possesso, porque hoje ele virava assim. Ele falou assim: os pastores vão enriquecer. Ele falou que não. Mas é mentira, é verdade. Eles vendem a teologia da prosperidade como bem, e o evangelho está crescendo, não é porque está se pregando, é porque está se prometendo uma coisa que não é verdade. Aí ele foi dizer: mas ele falou assim: se fosse assim, todos os crentes eram ricos, porque faz 40 anos que está a igreja aí pregando e nem todos são ricos. Nem todos são ricos, porque o que eles pregam é mentira, porque se fosse verdade, todos seriam ricos.
você me dá o dízimo e Deus te abençoa abundantemente, mas como não é verdade, quem enriquece são os pastores. Aí ele falou, não, eu coloco o meu imposto de renda, não. O ateu falou, também coloco o meu, tudo bem. Aí o ateu ia falar mais uma coisa, deu o tal de Bial lá, cortou porque ia estar morando. Não, mas a questão é porque o Silas estava... Mas para quem ganha milhões, para quem tem uma renda de 4 milhões por mês, o imposto de renda é quanto? É 27 ainda? 27%. 270 com 270 seria 540. 540 com 540, 2 milhões e 80. Para quem ganha 4 dá 2 milhões e 80. Agora, para quem não tem, pagar o imposto de renda, apesar de ser um absurdo, é um dever. Mas o ateu falou a verdade. Cresceu porque estão oferecendo bens materiais e quem está enriquecendo são os pastores. Aí ele diz, mas não, nem todos, mas é lógico que nem todos são ricos, é só a cúpula que enriquece. O povo enriquece eles. Aí o espírita falou. O espírita foi o mais calmo, porque ele sofre mais ataque. O que ele disse é verdade. Eles são demonizados, claro que são. Você olha naquelas guias, esse aí está com o capeta. Ele é pai de santo, fez a cabeça com o tranca-rua, é cruzado não sei aonde, recebe o espírito não sei do que, louva o Satanás, lógico. Ele tinha que dizer, não, realmente a igreja diz isso, por isso. Tinha que explicar o porquê. Ele tentou defender uma coisa que não é verdade. Aí o espírita falou, olha, a melhor prova é você andar com a gente lá na caminhada. Tem a marcha para Cristo, tem a caminhada com os umbandistas, com os candomblecistas, para dizer que você é a favor. Primeiro, sabe o que ele fez? Ele mentiu de novo. Eu iria se não houvesse interesse político. Ele estava ali por esse interesse? Isso é uma mentira, irmãos. Mesmo que não tivesse interesse político, ele não poderia ir. Porque o evangelho é o evangelho e o espiritismo é o espiritismo. Ele tinha que ter dito isso. Falou, eu não posso compartilhar desse movimento com vocês. Por que ele não disse isso? Porque ele ia ser crachado como cristão, ajuda aí, como discriminador, como ignorante, como anti-moderno, perseguidor, mas esse era o papel dele. Ele falou, eu não tenho como é que eu vou sair? Vai sair um bando de pastores com um bando de pai de santo, dizendo que nós temos concordância. Nós não temos concordância. E tinha que dizer mais, nem com o senhor que é espírita, e me desculpe o padre Jorjão, nem com ele que é católico romano. E nem com o ateu. O ateu deixa para lá porque ele não crê em nada, né? Mas não, ele ficou exprimido. Porque o interesse é político. Teve um irmão que escreveu assim, infelizmente ele teve a oportunidade de defender o evangelho e de novo se curvou. Então, e esse que se curvou, interesse está condenado. Ele se curvou porque o interesse é político, irmãos. Não tem defesa de igreja. Ele ia ganhar no grifo as coisas? O Twitter dele diz, no Twitter ele escreveu assim, mesmo na minha, como a gente não é suficiente, como é que é? Mesmo na minha limitação, Jeová foi glorificado. Eu encurralei o diabo e o Satanás passou a noite sem dormir. Escreveu isso no Twitter dele. Ele mesmo. Não tem nada. Ele não defendeu nada. Irmão, se você pôr lá o comentário, se você colocar o comentário, o que tem de elogio de pastor, gente, como é que esses homens não viram isso? Ele não fez nada, ele defendeu a figura dele. Ele tinha que dizer, olha aqui, Newton, Luiz, não sei, eu não posso, como pastor, marchar do seu lado, porque nós temos princípios diferentes. O Senhor diz que serve a Deus, Oxalá, que o Senhor chama de Deus, de uma maneira que a Bíblia condena. Eu sou um pastor evangélico, eu não posso. Ô Padreco, nem com o senhor eu não posso, o senhor é católico romano, o senhor se curva diante da Maria. O ateu deixa para lá, porque esse ateu, coitado, era o mais sóbrio de todos, era o ateu. Mas ele não fez isso, ele ficou, não se não tiver interesse político, mas em tudo, pois até a igreja tem interesse político, gente do céu. Aí depois,
quando no finalzinho ele deu sinal de que concordaria. Não sei se ele vai. Se ele for, ele caiu em uma cilada. Ele disse uma coisa que a Bíblia não diz, é verdade pela prática, mas a Bíblia não diz. Ele falou bem assim: não é porque eu ando com o errado que eu sou errado. Mas a Bíblia, o que a Bíblia diz? Não se detém. Andarão dois juntos, se não concordarem. Ele diz: não é porque eu ando com o Pai de Santos que eu concordo, mas a Bíblia não ensina isso. Então você veja, ele rodou, não disse. E o pior é que saiu elogiado. Salmo 1, né? Diz que não pode nem saudar, né? Saiu elogiado. E ele não fez defesa nenhuma, irmãos. Eu não sei se vocês assistiram e gostaram. Espero que vocês não tenham aplaudido, porque ele não fez defesa nenhuma. Ele só falou bobagem. O fato do ateu crer e não crer, ele defendeu os pastores. Foi a hora que ele ficou brabo. Ele defendeu o sindicato. O sindicato dos pastores. Aí o Bial falou: mas é mídia, é jornal, que tem pastores milionários. Falou: não, tudo bem. Falou: os pastores gostam. Falou: não, tudo bem, não estou questionando isso. Nem pode, porque ele faz parte, como é que ele vai questionar? Eu estou questionando o que ele está dizendo, que nós falamos: vende sim, senhor. Vocês vendem, a igreja vende coisa que não tem a ver com o evangelho. E é bem material. E está errado. E ele não pode andar com o Pai de Santo na caminhada. Então ele só se bateu? Mas, talvez é porque eles referissem a caminhada para o plenário que eles têm interesse. Não tem como escapar. Porque se o Malafaia for cheio de Deus mesmo, vai andar com os caras querem tudo endemoniado. Não tem essa, Natan. Não tem essa amizade. Isso é outra coisa que não existe. Não, mas essa poderia ser uma explicação. Não, mano. Eu sou cheio de Deus. Não, mano. Mas se ele falasse isso, eles matavam ele. Porque isso é um absurdo. Ele não tem poder, ele é um homem, ele é um ser ínfimo, como qualquer um de nós. E infelizmente está fazendo o papel errado. Ele não está defendendo nada de fé. E eu não sei se ele não vai sair com o Pai de Santo, não, hein? Eu espero que não, mas eu acho que sim. O interesse político vai levar ele. Por aí vocês estão vendo onde é que nós vamos parar. Porque a igreja, irmãos, ela não podia se misturar com isso. Ela tinha que cuidar do evangelho sem instituição, pregar a palavra para tentar levar alguém para o céu. Está todo mundo marchando junto. Teve uma que escreveu assim: você não se enxerga, seu endemoniado? Como é que você quer andar com o meu pastor, no qual brilha a luz do Espírito Santo, e você está cheio de demônio? Vê se enxerga o Pai de Santo. Colocou isso no comentário. Aí o outro falou assim: nossa, você para a evangélica está bem intolerante. Eu não tolero o diabo. Falei: gente do céu, eu separei tudo para vocês aqui, os comentários, porque não fica muito, ele já muda, já sai do primeiro, depois é difícil achar, mas eu peguei bem direitinho lá para passar para vocês, para ver quantas asneiras. Eles disseram: cara, você é um mito, era Deus usando tua boca, foi só sabedoria. Ele é um mito. Foi só sabedoria, mano. Chamou ele de mano. Foi só sabedoria, mano. Falei: mas que sabedoria, gente, pelo amor de Deus. Qual o nível do Ibope que chegou o programa nesse momento aí? Bem, naquele logo que saiu, acho que foi umas 170, uns 200 comentários. Depois tinha mais, né? Para você ver como é difícil, como é fácil cair na cilada. Vamos para a nossa apostila? Não se esqueça que quem